Olá, bem-vindos ao Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre paganismo. Nosso entrevistado é Tiago Marcondes, coordenador do Dia do Orgulho Pagão em São Paulo. Obrigada pela presença, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Recebemos também outra coordenadora do Dia do Orgulho Pagão em São Paulo, Carolina Mota. Seja bem-vinda, Carolina. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade. Com certeza, muita gente nunca ouviu falar de orgulho pagão, mas só no Brasil a estimativa é que participam deste movimento cerca de 1 milhão de pessoas, segundo a organização. Tiago, para quem está assistindo e não conhece, o paganismo, explica o que é. Assim, eu posso definir o paganismo de várias maneiras. Eu posso definir a palavra paganismo e posso definir a religião paganismo. Paganismo é uma palavra de origem latina. Né? Os romanos, antigamente, eles chamavam de pagão aqueles que moravam no campo. Vem de paganos. O paganismo em si é um movimento religioso, de pessoas que têm a sua espiritualidade ligada à natureza, ligada ao culto dos ancestrais e ligada aos deuses pré-cristãos. Eu estou dando uma definição bastante genérica do que é o paganismo, porque vários povos têm uma linearidade de culto assim, que nunca foi interrompida ao longo do tempo. Então a gente costuma dizer que esses povos eles são pagãos desde sempre, E tem muita gente que voltou a cultuar deuses antigos, que são deuses pré-cristãos. E a gente chama esses movimentos de neopaganismo, novos pagãos. Vários cultos, várias novas religiões, elas são adaptadas aos tempos atuais, lógico, dentro das devidas circunstâncias, Muitos cultos não são exatamente como eram há cerca de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Mas são correntes religiosas que têm aproximadamente 200, 150 anos que voltaram a ser praticadas ao redor do mundo. E Carolina, o Tiago falou sobre a influência forte da natureza. Como que é essa relação com a natureza no paganismo? Bem, nós temos o que a gente até diz que é uma espiritualidade ecocentrada, Porque o que? A gente está sempre... Como a gente acredita que o sagrado está em todas as coisas, então não há essa diferenciação, por exemplo, entre homens, animais, tudo faz parte dessa sacralidade. Então nós buscamos, a gente acaba apoiando várias causas, por exemplo, de preservação, de ambientalistas, Muito por a gente acreditar que tudo isso faz parte da totalidade. Então, por isso a gente tem essa relação forte e até faz parte do nosso próprio culto, porque a gente está ligado, os nossos cultos em geral são ligados às sazonalidades, às estações, todas essas mudanças, assim como ciclos de colheita. Então, tem toda essa relação com o ambiente em seu natural, A gente não esquece de onde a gente veio, vamos dizer assim. Tiago, você falou da questão das religiões, Quais são as tradições religiosas que pertencem ao paganismo? Olha, assim, a gente tem... Eu poderia passar a tarde enumerando essas tradições, Uma busca rápida na internet e você pode chegar a mais de 100, 120 tradições consideradas pagãs e neopagãs. Eu posso falar para vocês as mais, digamos, proeminentes. A gente tem a Wicca, que também é conhecida como bruxaria moderna. Tem o Asatru, que é uma tradição neopagã que cultua deuses nórdicos. Tem o Odinismo, que também é um caminho de culto aos deuses nórdicos. Tem o Druidismo, reconstrucionismo celta, que são duas tradições que cultuam deuses celtas. Tem o Dodecateísmo, parecem palavrões, essas palavras novas, que é o culto aos deuses gregos. Tem a Nova Romanum, que seria o culto aos deuses romanos. E assim vai. A gente tem várias religiões que buscam reavivar o culto aos deuses étnicos, assim. Tem religiões ligadas aos deuses do Báltico, aos deuses eslavos, aos deuses búlgaros, aos deuses da região do Oriente Médio, norte da África. E tem religiões que são sincretizadoras, que acabam agregando elementos de vários panteões ao redor do mundo. Então, assim, inclusive até com o fim do socialismo no leste europeu, vários grupos voltaram a praticar religiões que foram coibidas durante os anos do socialismo. Então a gente tem assim, digamos, um renascimento dessas religiões ao redor do mundo. Então, como eu falei, se você passar uma tardezinha ali, meia hora, uma horinha na internet, você chega a mais de 100 religiões facilmente que podem ser chamadas de neopaganismo ou paganismo. E Carolina, qual que é a mais forte aqui no Brasil?
Eu acho que o movimento da bruxaria, e o Wicca, no caso, é o mais forte atualmente. Ou pelo menos assim, a gente tem sido bastante atuante com vários eventos, encontros, tentando reunir e agregar essas pessoas, né? Até mesmo, agora também a gente está tentando trazer esse diálogo interreligioso, até porque eu acho que muito do que acontece é a falta do conhecimento sobre o paganismo. E que acaba gerando um pré-conceito, né? Então a gente também está buscando ter esse diálogo, aproximando essas crenças diversas, tanto dentro do paganismo quanto fora dele, né? Até para a gente poder se tornar mais visível e mais conhecido e desmistificar algumas crenças. Vocês já tiveram alguma situação de preconceito? Já passaram por isso? Olha, algumas vezes sim. Principalmente, eu sou professor, né? Então, embora eu seja professor de Sociologia e de História, eu já cheguei a dar aula de ensino religioso nas escolas públicas e volta e meia os alunos perguntam, professor, qual é a sua religião? Eu não tenho problema nenhum em falar qual é a minha religião. Normalmente eu falo, eu sou pagão, eu sou neopagão ou eu sou wicaniano. Posso usar essas 3 definições de modo geral. E eles perguntam, o que é isso? E eu explico, só que assim, aquele negócio, é bem complicado você falar sobre religião porque não tem um motivo para abordar isso em sala de aula. Boa parte aceita muito bem, mas tem sempre aqueles primeiros sentimentos de repúdio ou de não entender exatamente o que é aquilo, né? Eu já tive problemas na escola mesmo, de funcionários da escola tentarem não entender que eu tenho uma religião diferente e ficarem tentando me convencer de que não, essa religião não existe, que só existe uma religião, ou questões de você perceber dentro do ambiente escolar, isso em escolas públicas, estaduais, por exemplo, sendo imposto a questão de uma única religião. Fazerem orações antes das aulas, você fala assim, gente, tem pessoas de outras religiões aqui que elas se sentem acuadas pela imposição. Mas essa oração que se faz aqui é uma oração para todas as religiões. Aí você vira e fala, não é para todas as religiões. Mas todo mundo reza isso. Não, eu não rezo. E eu sei que tem alunos aqui que são umbandistas do candomblé, são budistas, e eles se sentem acuados porque é a minoria da minoria e eles não têm voz na hora de falar, olha, por favor, a gente pode fazer a nossa oração também? Ou eu gostaria de ficar de fora, né? Então, se você não passa pelo preconceito, você vê quem está sendo discriminado. Então, é bem complicado, né? Então, essas situações. As pessoas não entenderem que existem religiões minoritárias, que essas religiões estão aí. E como os nossos caminhos religiosos, eles não são proselitistas, eles não ficam fazendo propaganda, não tem divulgação, a ideia não é aumentar o número de seguidores, então não existe divulgação. Quando você fala assim, minha religião é o paganismo. O que é isso? Você não é batizado? Que é, via de regra, o que as pessoas pensam em relação ao paganismo. Você não é batizado. Não é isso. Aí você vai explicar. Normalmente, assim, posso dizer que 50% das pessoas entendem e 50% das pessoas não conseguem aceitar que existe uma religião diferente e que cultua outros deuses e que isso não é uma coisa negativa. E você, Carolina? Eu também, assim, mas eu vejo essa resistência, né? E eu também tive uma vez que eu tinha uma chefe, que ela era evangélica, e bem na época eu saí na capa, acho que de uns 3 jornais de Brasília, devido à participação em eventos relacionados à bruxaria e ao paganismo. Eu sei que ela ficou uns 3 meses sem falar comigo efetivamente, ela falava só o estritamente necessário. E depois, assim, mas o relacionamento nunca mais voltou a ser o mesmo. E assim, mas não houve uma pergunta, me esclarece. Não, ela simplesmente me trancou no armário e falou assim, vou deixar essa menina ali, entendeu? Porque ela é estranha, ela é bruxa, isso não é de Deus. Né? E eu vejo também muita... não, mas isso não é religião, isso é uma seita. Não, gente, é uma religião. Eu vejo também muito disso, porque é diferente, porque não acredita em Jesus. Aí já colocam na caixinha de não, isso não é religião, isso é uma prática, é um modismo, é alguma coisa diferente que não seja uma religião mesmo. Tocou no assunto de Jesus. Quais são os deuses do paganismo?
Assim, depende do caminho dentro do paganismo que você segue. Tem religiões pagãs que acreditam em deuses de um único panteão étnico. Tem religiões pagãs que são plurais, que agregam todos os deuses. Tem religiões pagãs que chamam os deuses de espíritos da natureza. Então, assim, depende do caminho pagão, né? Se você é wicaniano, tem tradições wicanianas que chamam apenas de o deus e a deusa, né? A deusa mãe e o deus cornífero. Então, assim, varia muito. Então vocês não acreditam em Deus. O Jeová, dos cristãos, a gente sabe que Jeová existe. Eu mesmo fui católico por quase 20 anos. Eu sei que Jeová existe, mas não é o Deus que eu cultuo. Não é um repúdio, uma renúncia a essa divindade. É que os pagãos têm outros deuses e acreditam em outras manifestações do sagrado, do divino, que é uma das coisas que acabam gerando mais resistência. Como assim você não acredita? Não é que a gente não acredita, a gente não cultua, a gente não segue, nós temos outras divindades. E Carolina, o Dia Mundial do Orgulho Pagão foi uma conquista para vocês, até para tirar um pouco desse preconceito? Com certeza, porque trazendo essa visibilidade social, as pessoas passam a te perguntar. Eu lembro que quando, por exemplo, na minha família, quando eu entrei para o paganismo, num primeiro momento foi uma coisa assim meio, não, daqui a pouco passa. Só que os anos passaram e a moda não passou, vamos dizer assim, né? Então eles começaram a dialogar, a querer conhecer, a saber mais, a abrir espaço. Então eu acho que o Dia do Orgulho Pagão tem esse mesmo papel. Esse papel de agregar as pessoas que são pagãs, né? Trazer essa visibilidade e principalmente o esclarecimento à sociedade. Né? Então eu acho que é um marco muito importante. Esse evento é um evento, na verdade, mundial, né, e que a gente conseguiu firmar aqui no Brasil. Ocorre o evento mesmo em vários locais, né, ao redor do Brasil inteiro, desde o Nordeste, Sul, Centro-Oeste. E aqui é o maior, mas também acho que uma questão de número, né, e também facilidade, né. Eu acho que aqui São Paulo é um lugar mais onde a diversidade cabe com maior facilidade. Então eu vejo, sim, como uma conquista social, né, e de esclarecimento mesmo. Tiago? O Dia do Orgulho Pagão, para a gente, é um evento que pode mostrar para as pessoas quem somos, o que fazemos, o que praticamos. Não nos permite deixar ficarmos na obscuridade, né? Tira um pouco daquele mistério que as pessoas veem e olham para o paganismo. O que é o paganismo? É uma seita? O que essas pessoas fazem, né? Então a ideia mesmo é esclarecer, né? Então você é pagão, você vem, você conhece outras pessoas, você assiste palestras, você participa de workshops, você conhece artesãos, você vê espetáculos de música, de dança. Você não é pagão, você vem para conhecer, para desmistificar. A ideia do preconceito, a ideia é acabar com o preconceito, né? Então é aberto para todo mundo. Normalmente a gente escolhe lugares que são centrais, de fácil acesso, fica aberto ao público, e a ideia também é, junto com o evento, você trazer algo social. A gente sempre arrecada alimentos para doar para os animais, né? A gente sempre esse ano a gente ajudou a UIPA, foi meia tonelada de ração para cães e gatos que a gente doou para a UIPA. O ano passado, retrasado também, a gente conseguiu arrecadar fundos para doar para uma ONG chamada Rancho dos Gnomos. Eles cuidam de animais resgatados de circos e zoológicos, leões, tigres. A gente conseguiu arrecadar um valor bacana para doar para eles. Então, assim, a ideia é ter esse papel social e o papel cultural e a ideia de desmistificar e acabar com o preconceito. Carolina, tem algum contato que você queira deixar para quem tiver interesse, né, em descobrir um pouquinho mais, saber realmente o que significa o paganismo, né? Claro. O meu e-mail, né, pessoal, luanin@gmail.com. E também tem a página, né, do Dia do Orgulho Pagão São Paulo, que aí é onde se colocar lá no Facebook, já acha a gente. E lá tem toda a programação, os próximos eventos, atividades similares de grupos próximos a nós. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Tiago continua com a gente. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já!
Estamos de volta com o programa Sala de Visitas. Hoje falando sobre paganismo e astrologia. Continuo na companhia de Tiago Marcondes, coordenador do Dia do Orgulho Pagão em São Paulo. E neste bloco, recebo a astróloga Paloma Rodrigues. Bem-vinda, Paloma. Muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com você, viu? Paloma, para começar esse bloco, explica, para quem está assistindo o programa, o que é astrologia. A astrologia ela é uma ciência, ao qual todo mundo que estudar cientificamente pode se tornar um astrólogo, Ela é uma ferramenta que dá para você adquirir um maior autoconhecimento. Ela vai traçar um pouco das experiências que você veio viver, mas não com a intenção de sentenciar se você vai ter sucesso ou não, que eu acredito que é o que a maioria pensa hoje sobre a astrologia. A grande massa vê a astrologia como algo somente preditivo, adivinhatório, e ela é muito mais que isso. Como que surgiu a astrologia? Olha, a astrologia tem registros, há 26 mil anos antes de Cristo. Já tem registros de barro, em tijolos, desenhos, quando o homem já observava o céu e ele começou a perceber que os efeitos da lua, por exemplo, ela tinha um impacto muito grande na agricultura, na saúde. Então, teve o auge da astrologia que os reis, eles recebiam relatórios de sacerdotes, para entender os eclipses, como seria aquele ano, como seria aquele mandato, aquele reinado, Então, a astrologia ela foi muito utilizada. E, assim, não tenho como te colocar aqui uma data, mas tem esses registros já pelos estudos realizados. Tiago, em relação ao paganismo, quando que ele surgiu? Quando que ele chegou aqui no Brasil, que começou a ficar forte, Aqui no Brasil, a gente tem alguns relatos, algumas datas de alguns grupos que mantinham práticas neopagãs nos anos 70. Alguns pequenos grupos em São Paulo, Rio de Janeiro. Nos anos 80 a mesma coisa, e o movimento começou a ganhar formato mais nos anos 90 com o advento da internet. E aí salas de bate-papo na UOL, formação dos primeiros grupos de várias vertentes do paganismo, e a gente pode dizer que no século XXI isso acabou ganhando mais formato, mais grupos se firmaram e começaram a aparecer publicamente com mais destaque. Mas a raiz, mesmo assim, no Brasil, anos 70, com alguns pequenos grupos. Isso por conta de algumas pesquisas que já foram feitas. Paloma, você falou da astrologia, que vocês têm diversas ferramentas. A gente pode considerar o horóscopo uma das ferramentas, uma das principais da astrologia? Eu diria que faz parte, Eu sou horoscopista, eu escrevo horóscopo diário, que passa no metrô de São Paulo, Eu tenho alguns parceiros juntos, comigo, realizando esse trabalho, que é o Café com Astrologia, e tem a minha página também, que é a Astrologia para Todos. Então, o horóscopo, ele é uma ferramenta muito bacana para você ter uma direção do dia ou do mês, Só que quando a gente olha a carta natal pessoal, ela vai te trazer mais detalhes, vai te trazer um detalhamento, do momento que a pessoa vem vivendo, a fase, o ciclo, E aí é interessante, por quê? Porque você vai ver que de repente você está passando por uma fase de um maior desafio financeiro, por exemplo, então você sabe que aquele ano é um ano para reter um pouco, fazer mais planejamento, É nesse sentido que a astrologia ela traz esse olhar, E aí fora isso, tem essa questão do autoconhecimento. Então, a gente consegue avaliar as experiências principais, que a pessoa veio viver. Eu gosto de dizer o seguinte, que eu mudei muito depois que eu me tornei astróloga, mudei drasticamente. E eu era uma pessoa que eu não parava em lugar nenhum. Nossa, eu ficava rodando de trabalho, sempre insatisfeita, E aí depois eu decidi, depois que eu tive a minha filha, eu falei, não, eu vou estudar astrologia, porque eu achava que era muito difícil também. Eu tinha aquele pensamento, de que era uma ciência muito difícil, que eu ia ter que fazer muito cálculo. E aí, mas eu ingressei, fiz, e aí eu entendi que eu tenho Urano na casa do trabalho, E que eu tenho um perfil de que eu não caberia no formato CLT, por exemplo. E aí eu comecei a compreender. Então, hoje eu tenho uma estabilidade profissional,
sou muito feliz com o que eu faço e eu tenho essa liberdade que é o que trouxe o meu mapa e o que pede para uma experiência mais saudável. Então, é nesse sentido que a astrologia pode ajudar. Paloma, você falou de informações, né? Que informações que você utiliza, né? Que os astrólogos utilizam para traçar o perfil de uma pessoa? Como você falou, você se enxergou, né? Viu que o Urano estava no trabalho. O que vocês utilizam de informação para poder traçar esse perfil de uma pessoa? Tá. Para fazer um mapa, a pessoa precisa me passar o nome completo, a data de nascimento, a cidade que nasceu e o horário. O horário é muito importante. Aí eu tenho um programa, hoje a maioria dos astrólogos não fazem mais esses cálculos, a gente tem um programa que já calcula tudo certinho. E aí eu consigo avaliar, vai estar como que estava o céu, o sistema solar no momento que você nasceu, né? Posso perguntar seu signo? Pode, Virgem. Virgem. Então, por exemplo, quando você nasceu, o Sol transitava na constelação de Virgem. Então, isso trouxe para você, ele iluminou o Sol, é o nosso propósito, a nossa realização aqui na Terra. Então, você trouxe o propósito de trabalhar, de se dedicar ao seu trabalho, né? A rotina, o dia a dia, a alimentação. Por exemplo, você é uma pessoa que não pode comer qualquer coisa, precisa ter contato com a terra, com a agricultura. Se, por exemplo, você não come ovo e você vai na minha casa e eu esqueci e coloquei um ovo, o seu paladar ele é tão aguçado que você vai identificar que tem um ovo. Então, tudo isso são experiências de Virgem. E aí, você entendendo isso, acho que fica tão mais claro, né? Não fica? Fica. A gente começa a administrar melhor a vida, as coisas caminham de uma forma melhor. Então, a astrologia, ela traz isso. Né? Ela, nesse formato que a gente trabalha o autoconhecimento e essas ferramentas. Só que aí, de repente, vamos imaginar porque que um planeta vai transitar o seu signo. Né? De repente, posso dar um exemplo de outro signo? Sim. Por exemplo, os librianos, né? Júpiter transita agora no signo de... vou falar do seu. Voltando para Virgem, né? Peixes, Netuno transita em Peixes, que é o signo polar de Virgem, tá? Então, tanto o virginiano quanto os piscianos passam por um ciclo que estão mais sensíveis. E aí a gente consegue ver quando isso começa, quando isso termina, que é um período de perdoar, que é um período que o passado volta, que é o momento da gente trabalhar nosso lado mais emocional e espiritual. É isso. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Ai, eu que poderia pena. ficar aqui um tempão ainda conversando. Paloma, muito obrigada pela sua presença. Quer deixar algum contato? Olha, eu gostaria de agradecer, né, a TV Câmara, até mesmo a gente fez uma palestra junto com a Bárbara, que foi feito no dia 19, né, e foi muito legal. Me senti super privilegiada, sendo a primeira astróloga aqui na Câmara fazendo uma palestra, trazendo a astrologia como uma ciência e não como uma adivinhação, né? E para aqueles que gostarem de astrologia e quiserem me procurar, vai ser um prazer atendê-los. Muito obrigada. Quer deixar o contato? Tem o meu e-mail, que é paloma, com H no final, astróloga.com, aliás, esse é o site, .com.br, e o e-mail, @gmail.com. Tiago, quer deixar algum contato também? Eu vou deixar o meu e-mail, né, tirfeng@gmail.com, e tenho o contato do Dia do Orgulho Pagão, que é a comunidade do Facebook. Também a gente recebe mensagens ali, qualquer um que quiser entrar em contato com a gente, é só mandar mensagem ou pelo e-mail ou pela página da comunidade. Muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês no pela programa. oportunidade aqui na Câmara. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa, TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania.